negócio é o seguinte, gente. Vocês estão ligados que estamos caminhando, coincidentemente, pro final que eu diria das duas das maiores obras assim, do hype atual. Que é One Piece e Jujutsu Kaisen. Olha que coincidência. Os maiores hypes do momento estão indo pro arco final. Jujutsu tá um pouco mais pra frente já, né? Acho que o One Piece ainda tem ali aquele arcozinho que vai ter em Elbaf. E aí depois provavelmente já vai pra valer. Sim, assim, só mais uns 5, 6 anos. O One Piece ainda tem chão. Tem chão. Eu acho que dá tempo de surgir mais um grande titã da Shonen Jump, terminar, e aí o One Piece finalmente sim terminar. Eu não duvido disso daí, tá? Mas primeiro eu já quero perguntar pro Bruno aqui. Quais são as suas expectativas pro final de One Piece? Você tá hypado? Você acha que tá indo legal o final de One Piece? Vamos começar por One Piece, porque o One Piece começou primeiro. Tá, beleza. Cara, eu acho que 2020... Vou dizer, 2023, 2024, esse período desse arco que a gente tá acompanhando eu acho que uma excelente oportunidade para quem ainda não começou. Eu sei que são mais de 1000 episódios, eu sei que é um trabalho enorme, né? Um compromisso muito grande, mas é onde exatamente começou a grande saga final de One Piece. Então, essa basicamente é a última oportunidade para o pessoal que ainda não começou, não deu a chance de assistir, começar a assistir, porque quando esse negócio realmente chegar no final, tiver nos últimos capítulos, tiver nas últimas grandes revelações, tiver na final revelação do que é realmente o tesouro, cara, você nunca mais vai ter uma experiência como essa, porque o tanto que isso vai ser, sabe? Quanto que isso vai furar a bolha, o quanto que isso vai sair completamente, vai ser um estouro. Nunca vai existir, você nunca vai ter uma experiência se você não assistir semanalmente ou ler semanalmente. Se você deixar para depois de já saber o que é o tesouro, já era. Você nunca mais vai ter uma experiência como essa. Então, como a gente tá na grande saga final de One Piece, que começou ano passado, ainda dá tempo, né? Então, a expectativa cara, torcer para ser algo épico, né? Como sempre é, na verdade. Sim. Eu acho que vai ser. O Oda, ele tem um jeito para escrever que ele sempre consegue te surpreender. Sim. Né? Por mais que você, às vezes, teorize já o que vai acontecer, quando acontece é de um jeito assim. E geralmente é pro lado bom, né? Pro lado bom. Não é aquela quebra de expectativa que você fala assim, pô, que isso, cara, que preguiça. Ele sabe. Eu gostei muito do sarrafo que o Shanks deu no Kid. Tipo, ali é a primeira vez que a gente vê de fato, né, o Shanks usando o seu poder. E o Oda tem isso, né? Ele consegue fazer com que você se interesse pelo personagem, que você continue se interessando pela história. Pô, se a gente for falar de mangá, é um mangá com 109 volumes, né? É gigantesco, E tem gente cara. acompanhando até hoje. É um anime com mais de 1000 episódios. E sempre que lança episódio, o pessoal tá lá assistindo. Então, acho que precisa ser muito bom para você fazer com que as pessoas queiram continuar acompanhando essa obra com tanto volume aí, com tanto episódio. E surpreendendo, né? A todo momento também. É. A todo momento. Eu tenho até uma pergunta também já. Esse final, ele tá sendo grandioso, mas todo mundo fala que o Oda, ele já começou o One Piece pra ser curtinho e já tinha o final em mente. Você acha que ele imaginava tão grandioso assim o final, a etapa final do anime? É aquilo, né? O One Piece, como a gente sabe, pretendia se ser concluída em 5 anos. 5 anos. Então ia ser uma história muito direta do Luffy enfrentando os imperadores, né? E enfrentando os imperadores e encontrando o tesouro One Piece, né? Se tornando o rei dos piratas. Muito simples. Começou a complicar, segundo o próprio autor, né? Quando ele decidiu introduzir os famosos Chichibukais. Né? Aí vem os 7 corsários, que ele começa a trabalhar cada arco que se passa, né? Inclusive a primeira grande saga de One Piece, o primeiro grande arco, onde você realmente começa a ter uma mudança no ritmo e um nível de detalhamento e extensão da história muito maior, contra um desses Chichibukais, que é na saga de Alabasta. Sim. É onde eles vão, no deserto, etc. Que você realmente, na primeira vez que você acompanha, você fica, meu Deus, é insano. Parece que o negócio não vai acabar. Mas é um novo ritmo que ele adotou a partir dali. E nisso ele vai trabalhando, né? Decide fazer o arco de Thriller Bark. Lá depois do time skip decide fazer Dressrosa. Então esses personagens que ele decidiu introduzir lá no começo, pra ali, vou introduzir esse grupo novo de personagens. Foi responsável por muita coisa, né? Pra aumentar bastante a história. Mas óbvio que não foi só isso. Óbvio que no meio do caminho ele decide expandir o leque para todos os lados possíveis. E pra mim, assim, é sempre bizarro, é sempre impressionante como ele consegue sempre expandir. Até hoje, mesmo na saga final, ele continua expandindo e introduzindo personagens novos
pra finalmente conseguir fechar. É por isso que, como ele tem essa mente tão absurda de conseguir trazer referências de tudo É quanto naquele coisa meme que ele mesmo, naquele pesquisa. aquele cabeção assim do Luffy. Assim, a cabeça do Oda, cara. Cabeça, cara, parece que ele consome tudo ao redor dele, de forma tão intensa, ele absorve tanta coisa do mundo, enfim, e é tão incrível, né? Porque ele é um mangaka que precisa entregar toda semana um capítulo novo. Sim. E mesmo assim ele consegue, cara, exercitar a mente dele pra buscar referência de lugares absurdos. Então, até hoje, na saga final, ele continua introduzindo conceitos e personagens novos, e é por isso que parece que o negócio nunca vai terminar. Mas o negócio no final, tudo vai se convergir. Não é uma história que já deveria ter um final, sabe? Ele consegue expandir, mas o final continua sempre A o essência. mesmo. Sempre o mesmo. O Luffy se tornando o rei dos piratas, né? Caraca, que Tanto top. que ele mesmo já disse, né, que o capítulo final, quer dizer, o momento final de One Piece será a descoberta do tesouro One Piece. Então, assim, tudo vai convergir de onde começou. Caraca, bravo. Vocês acham então que, por exemplo, vamos supor que o Luffy chega lá em Laugh Tale, e aí ele descobre o One Piece, e ele encerra? Eu acho que é assim. Sobe as letrinhas? Não sei se vai ser literalmente isso, mas eu acho que vai ser sim, a partir dali, só aquela conclusão pra história realmente se encerrar. Porque, assim, mais recentemente a gente teve, né, um negócio que foi até bem bombástico, né, pra gente que já acompanhava e até foi estranho. O Luffy, ele dizer que tinha um sonho final que ele desejava realizar depois de encontrar o One Piece. Então você pensa, como assim? Ele tem um segundo sonho? Mas que estranho, né? Mas aí, você pensa, tá, mas então o que ele decide, o que ele quer fazer exatamente? E aí a gente acredita que seja algo que obviamente tem a ver com o que é o próprio tesouro One Piece, né? Dele encontrando o tesouro e fazendo algo com aquilo, mesmo que ele não saiba o que seja, né? Mas que eu acredito que todo mundo acredita que seja algo que vá convergir com esse sonho final, digamos assim, né? Que assim, o pessoal discute o que pode ser, né, esse tal sonho final, o que ele vai fazer com o tesouro One Piece, mas eu suspeito que vai terminar muito em como a maioria das sagas de One Piece terminam, que é com uma gigantesca festa onde todo mundo vai celebrar, só que numa escala literalmente global, né? Ao invés Isso de é você top, ter né? aquilo, né, de forma resumida, de forma centrada num único arco, Ficar num ali no único bando país, ou na cidade, que nem eles ou no fizeram lá único em bando. um ano, né? vai ser literalmente uma festa que vai englobar o mundo inteiro. Particularmente é o que eu acredito, né? E talvez o One Piece, o que seja o One Piece, facilite isso acontecer. Tem até aquela parada de que, tipo, né, as pessoas às vezes elas pensam, qual que é o sonho do Luffy? É ser o rei dos piratas. Mas na verdade, não, né? Porque assim, quando perguntado qual que é o sonho dele, ele tinha a mesma parada do Roger, que ele dava risada. Pois é, esse é o grande... Esse é o que é o grande mistério, na verdade, né? Sim, sim. É a mesma coisa que o Roger faz, o Luffy ele faz também, né? Ele oculta essa parte, o autor oculta essa parte da gente, e é engraçado como ele coloca diferentes reações do bando do Luffy reagindo a essa informação. Ou seja, Tem até um capítulo qualquer com coisa. isso, né? Que ele conta pro pessoal, né? E aí a gente só consegue ver A reação das pessoas. deles, Reação. né? E aí cada um reage de uma forma que não te ajuda em praticamente nada. Nada. Ou seja, é algo que vai fazer as pessoas terem reações diferentes, né? Sim. Pode ser algo absurdo, pode ser algo empolgante, pode ser algo assustador, sabe? Mas a gente realmente fica meio perdido de saber o que pode ser, né? Mas sim, tudo indica que é a mesma coisa que o Roger, ele também desejava, né? Inclusive o próprio Shanks, ele fala uma vez, né? Que o Luffy, aquele garoto, ele falou a mesma coisa que o capitão disse antes, né? Então talvez tenha sido essa mesma frase, que até hoje a gente não sabe. É. Algum palpite? Palpites? Sobre o... O que é o One Piece pra você? O Oda já falou que é um tesouro mesmo, né? É uma Físico. Não são os amigos que não fazemos são pelo os amigos. caminho. Mas eu acho que, ainda assim, mesmo tendo ouro, eu acho que ainda tem uma mensagem por trás. Sim. Eu acho que, eu acho que ainda tem isso. Porque o One Piece também fala muito sobre isso, né? De você ter a viagem ali com as pessoas que estão ao seu lado, né? E eu acho que ainda é isso. Vai ter o físico, mas eu acho que tem uma mensagem por trás. Que legal. Que o Roger deve ter deixado ali pra quem conseguir chegar até o tesouro. É porque é curioso, né? Que assim, quando o Roger ele chega lá em Laugh Tale, ele fala a frase: cheguei cedo demais, não é, Joy Boy? Sim, eles falam. Me "Chegamos cedo ajudem demais." a entender essa frase, então. Dá pra gente deduzir o que pode ser. Ah. Dá pra gente deduzir de forma muito prática o que pode ser.
A gente sabe depois que o Luffy ele possui uma fruta que não era exatamente a fruta da borracha. Sim. Era a fruta do deus do Sol Nika. E naquele momento, aquela fruta estava simplesmente desaparecida. Ninguém sabia onde aquela fruta estava. Ou seja, se esse novo Joy Boy, né, que agora está personificado no Luffy, só veio despertar a fruta dele agora, ou seja, 26 anos depois da morte do Roger, ou 24, enfim, vários anos depois da morte do Roger, isso já indica pra gente que o Roger chegou cedo demais porque o novo Joy Boy ainda não havia aparecido. Não havia aparecido ninguém no mundo que pudesse despertar aquela fruta. Tanto que é dito, né? Que a fruta da borracha já fazia 800 anos que ela não havia sido despertada. Caraca, 800 anos. Ela havia sido comida provavelmente por outras pessoas, mas alguém que despertasse aquela fruta, né? Que O Joy Boy em si, né? que alguém como o Luffy, que tivesse um ideal, que tivesse uma personalidade que se alinhasse à identidade da fruta, para despertar essa fruta ainda não tinha acontecido. E não só por isso, né? Tem outras coisas também. As armas ancestrais, que são citadas em One Piece, né? Você vê, a Poseidon ainda não havia nascido na época, né? A arma Uranus, que parece ser, né, uma tecnologia parecida com uma nave, enfim, que tem um poder de destruição em massa. Não tinha um combustível ainda para fazer com que ela funcionasse. E a outra arma, Pluton, que é um navio de guerra, ainda não havia sido libertado, ainda não havia sido usado por ninguém. E já foi dito que essas armas, elas estavam sendo destinadas a serem usadas no passado para algum motivo. Sim. E todas essas 3 armas, na época do Roger, não estavam ainda em atividade, né? Ninguém estava tendo acesso ainda a elas da forma como elas pretendiam ser usadas, né? Sim. Então, enfim, tem todos esses elementos que fazem a gente concluir que, de fato, o Roger ele chegou cedo demais. Então, a única coisa que ele podia fazer naquele momento era guiar as próximas gerações no melhor caminho possível. É por isso que ele diz para as pessoas buscarem o tesouro dele no mar, né? Lá naquele lugar, para as pessoas disputarem pelo tesouro. É por isso que, por exemplo, o Shanks por isso que o Shanks rouba a fruta do governo, porque provavelmente, né, ele sabia que aquela fruta era importante e precisava ser passada para alguém, já sabia que aquela não era a fruta da borracha, né? Então ele vai, direciona aquela fruta que acaba sendo comida pelo Luffy, que particularmente eu acho que iria pro Ace, Sim, também acho. porque era o filho do Roger, então aquele que mais fazia sentido seguir os caminhos dos pais. Que herdaria a o caminho vontade pai. do Roger, né? Exatamente, faz né? sentido. Que o próprio Roger acreditava que iria encontrar, que o filho dele iria encontrar o tesouro dele. Então, você vê, o Crocus, né? Que é o carinha que tá lá no começo da Grand Line. Ele tá lá como um olheiro. Você vê como ele tá estrategicamente posicionado no começo, né, da jornada de todo pirata que decide andar na Grand Line, vendo quem é que aparece. E aí ele conhece o Luffy e fala, esse garoto pode ser aquele que a gente estava esperando, né? O garoto que vai fazer a mudança. Então ele vai, ajuda o bando do Luffy, né, a seguir a jornada, entrega ali, né, o log pose, para eles poderem navegar. Depois, lá na segunda metade, tem o Rayleigh, que era o braço direito do Roger, também ali. Você é o Luffy, eu estava te esperando, né? Ou seja, ele está lá trabalhando como revestidor de navios, porque ele sabia, né, que o pessoal, os novos piratas que apareciam, que queriam entrar no novo mundo, buscavam, né, revestir o navio para poder avançar para a próxima etapa da Grand Line, enfim. Então, ele estava lá. Ou seja, todos eles estavam lá alinhados, só ajudando no que fosse possível a próxima geração a seguir no melhor caminho possível, né? Caraca. A dar continuidade para que o que eles não conseguiram fazer na época. Putz, mano, que bacana. Um monte de olheiro lá, só esperando a Um monte de gente. olheiro, né? É um monte de olheiro. E, gente, tipo assim, eu não tinha essa percepção, mas imagina quantos piratas promissores eles não viram. Pois Pra é. eles chegarem e falar, não, é esse cara aqui. Até pela convicção, até pela estrutura emocional do próprio Luffy, coragem, empatia, né? Tudo isso. Puta, que legal. E tudo bacana. caminha, né, pra mostrar que o Luffy mesmo que é o destinado. Né? Exatamente.